Senhor nos conduz aqui em toda a palavra, nesse momento que estamos encerrando, celebrando tabernáculos, que estamos aqui desde o início desta festa, dessa celebração, dizendo: Deus conosco, Emanuel, que a tua presença seja real e que nós, de fato, tenhamos aquela postura de temor, aquele estremecimento diante do santo, do sagrado, diante de Deus. E que possamos, ó Senhor, seguir em sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abençoa-nos, dirige-nos plenamente em tudo isto que estamos vivendo e fazendo. Que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como foi dito aqui, e nós estamos vivendo, o mundo inteiro está em choque diante do que nossos olhos estão vendo, do que nós estamos, infelizmente, assistindo, o que é de senso comum, especialmente nas pessoas que amam a nação de Israel, esta barbárie. É importante que todos nós entendamos e que tenhamos muito cuidado ao comentar, ao falar, e nos atendo ao mais importante: há vidas sofrendo. Vidas sofrendo, e sofrendo muito. Uma guerra é algo que fere vidas, não apenas as vidas de um lado, mas de ambos os lados. Uma guerra não é algo bom, uma guerra não é algo justo. Você pode ter causas que, ao seu ver, são justas, mas uma guerra dificilmente produz justiça. Uma guerra produz violência, produz, de fato, injustiça. E muitos da igreja demonizam até sociedades, demonizam grupos religiosos, não compreendendo. Não falemos do que nós não entendemos. Isso é muito importante. O que nós estamos vendo é a ação de um grupo extremista. Não demonize todos os palestinos. Não demonize. Existem muitas pessoas de bem, pessoas ali que também estão sofrendo. Eu sei que nós temos sentimentos. Mulheres estão sendo violentadas. Muitas pessoas estão sendo mortas. Crianças, literalmente, estão enjauladas. Como nós não sentiremos algo vendo tais cenas tão brutais? Mas mesmo assim, nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus Cristo, que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que Cristo, quando na cruz estava crucificado, quando ali inocente, erguido no madeiro, sua primeira palavra foi direcionada aos seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes.
dou-a-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando nós vemos cenas como essas, que estamos vendo, que chegam pelas redes sociais, chegam pelas comunicações diversas, pela televisão e toda sorte de mídia a nós, existe, no mínimo, uma indignação que toma conta do nosso ser, mas nós devemos fazer uma só voz com a voz de Cristo no Calvário e dizer: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A Bíblia nos diz que virá o grande e terrível dia do Senhor. E nós temos que entender que antes desse dia ser terrível, o que esse dia é, primeiramente, ele é grande. Grande. A ênfase não está meramente em que ele é terrível. Ele é grande. Ele é terrível para as trevas. Ele é terrível para o pecado. Ele é terrível para toda a violência. Ele é terrível para toda a malignidade. Ele é terrível para todo principado, potestade, poder dominador desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas para todos nós que cremos e amamos no Senhor Jesus Cristo, este é um dia grande. Grande. O próprio apóstolo Pedro, se referindo a este grande e terrível dia do Senhor, falou que era o que acontecia no dia de Pentecostes, quando eles foram, e assim diz a palavra, cheios do Espírito Santo. É o que nós necessitamos. Em dias tão difíceis como esse, nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Foi em muitas ocasiões, em meio a tragédias, em meio ao caos, que o povo de Deus se ergueu, que homens e mulheres do Senhor se ergueram. O livro de Juízes é um relato constante desses momentos críticos, e Deus, então, erguia uma pessoa. E a Bíblia diz que enquanto aquele juiz vivia e o povo seguia o Senhor, houve paz. Haverá paz. Deus há de trazer paz. E nós próprios estamos aqui para anunciarmos a paz, para carregarmos conosco a paz, para levarmos a paz. Jesus disse: quando vocês entrarem em uma casa, saudai essa casa, ministrai essa casa, abençoai essa casa. Com o quê? Com a paz do Senhor. E se a casa for digna, ela receberá a paz. E se a casa não for digna, essa paz voltará sobre vocês. Eu te digo uma coisa: ministre a paz. E uma certeza você terá: você sempre terá a paz. Porque mesmo que a casa não seja digna da paz, a paz retornará a você. Você sempre terá a paz. Mas ministre, seja um agente da paz neste mundo tenebroso. Seja um agente da paz. Para cada casa, para cada família, para cada lar, possamos nós sermos agentes da paz, do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. É espantoso. E não quero fazer juízo de ninguém, mas que como em momentos como esse, momentos tão graves, a igreja, por vezes, me parece que se perde um pouco em falar e, por vezes, falar demais. Discutimos teologicamente se uma visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista,
pré-milenista, pós-milenista, analisamos tudo o que está acontecendo e logo corremos e dizemos isso é cumprimento disso, é cumprimento daquilo, quase que levamos um pavor, um medo ao povo. A volta de Cristo não tem que nos apavorar, a volta de Cristo tem que nos encorajar, tem que nos consolar. Nós temos que ser o povo que dirá junto ao Espírito Santo, pois a Bíblia diz, a igreja e o Espírito dizem, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Uma coisa que eu vejo nesse texto, eu não sei se você concorda comigo, é que haverá uma concordância da igreja, dos que amam a volta do Senhor, com o Espírito do Senhor. A igreja orará segundo o desejo do Espírito do Senhor, porque a igreja e o Espírito dizem, vem. Vem, Senhor Jesus. Não é vem para nos salvar desse sufoco, desse horror. Vem, Senhor, porque eu quero a tua presença. Somos os que amamos a presença do Senhor. Ou então, muitos discutem, amilenistas discutem com outros que não são amilenistas. Israel não é mais Israel, que nós agora somos Israel, a teologia da substituição. Entramos por todos esses caminhos. Meus irmãos, outros entram em análises como se fossem grandes conhecedores do problema complexo, porque não é um problema simples, complexo do Oriente Médio, de todo esse barril de pólvora que sempre foi na humanidade, na história da humanidade, e começam a falar como grandes entendedores. Alguns talvez até sejam, mas eu digo, eu não sou. E eu prefiro que aqueles que entendem falem e venham a dizer, e nós possamos ouvir os que têm conhecimento, e não nos estribar por acidentes intelectuais. Eu chamo isso de acidentes intelectuais, me perdoe. Nós devemos ser humildes. O que eu entendo, o que eu sei, o que eu falo é das Sagradas Escrituras, nos limites do que as Sagradas Escrituras nos revelam. E eu não quero entrar em outro caminho, senão entender que é um momento de clamor, é um momento de preocupação. Tem gente sofrendo. Pelo amor de Deus. Tem gente chorando, sem poder ser consolado. Tem gente passando por uma situação inimaginável para qualquer um de nós. Sinta por um minuto seu filho ou seu neto enjaulado, sendo levado. Eu te digo uma coisa, eu moveria céus e terra, eu atravessaria oceanos, eu derrubaria muralhas para poder salvar um neto meu, uma criança. A coisa que mais me abalou foi ver aquela filmagem, ver aquelas crianças ali. Eu via os meus ali, e eu dizia, Senhor, 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 isso não vai acabar bem. Israel vai responder, e desproporcionalmente, Israel está pedindo, saiam, saiam, saiam. É momento de nós clamarmos, meus irmãos. O mundo geme, e a natureza geme, pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm que se manifestar da maneira certa. Os filhos de Deus não têm que ser palpiteiros, têm que ser proclamadores da verdade que liberta, e ela é uma só, Jesus Cristo. Nós temos que proclamar a Cristo, nós temos que falar de Cristo. A humanidade sofre, a nossa sociedade está numa guerra civil.
Coisas semelhantes estão acontecendo na nossa sociedade. Não fechemos os nossos olhos a esta realidade. Tenhamos um coração bondoso, um coração misericordioso, um coração que se compadece. A Bíblia nos diz: irai-vos. Existem coisas que nós temos que nos irar. Disse o Senhor em Apocalipse: tenho, porém, contra ti que tolerastes essa Jezabel. Tem coisa que você não pode tolerar, que você tem que ter indignação. Mas indignação não é ter ódio, indignação não é ter mágoa, indignação é ter uma ira santa. E que ira é santa? Nós temos que misturar ao nosso sentimento de indignação, de ira, ao sentimento de compaixão pelos que sofrem. Pelos que sofrem. A cena terrível de você ver o que me chamou a atenção, que claramente era uma mulher, uma pobre mulher que foi estuprada, um estupro coletivo. Ela ensanguentada, sua roupa ensanguentada, suas calças ensanguentadas, sua mão ensanguentada, o olhar de desespero daquela mulher sendo jogada dentro de um carro, e homens e mais homens entrando no carro. E se isso não mexe com você, o que nós somos no corpo de Cristo? Se não sentimos isto, se nós não sentimos essas coisas, se nós não nos condoemos por essas pessoas que estão sofrendo, que estão ali, e que há aqueles radicais que dizem: não, são simplesmente mulheres, são como animais, não são nada. Não, no nome de Jesus Cristo, não são todos assim. Nós temos que entender que isto é uma guerra, e numa guerra existe brutal injustiça. E nós devemos clamar: Senhor, que se faça justiça. Mas não podemos dar lugar ao ódio, porque o ódio não produz a justiça. O ódio produz justiceiros, e não justos. Porque o justo é misericordioso. Meus irmãos, sejamos justos e não justiceiros, até no orar. Eu gostei muito que o pastor Murilo orou, inclusive pelos palestinos. Os palestinos estão num momento terrível. Isso foi uma ação não dos palestinos, isso foi uma ação pelos que estão falando, os que conhecem, de fato, todos esses recantos da política de Israel e da Palestina, de um organismo, o Hamas. Então, nós temos que clamar ao Senhor: tenha misericórdia. E nós temos, como disse o pastor Murilo, de orar. Uma pessoa hoje disse assim: isso não vai acabar, esse ódio permanece, e se você acabar com todo o Hamas, se levantará outro. É verdade. Mas há uma coisa que pode terminar tudo isso. Há uma coisa que pode terminar toda essa inimizade. Há uma coisa que remove o muro da inimizade, o muro da separação, que é a conversão ao Senhor Jesus Cristo. E se nós cremos nisto, é nosso dever trazer a paz através da salvação. Nós não podemos nos eximir, nós não podemos nos negar a pregar o Evangelho que liberta, se cremos nessa verdade. Se cremos nessa verdade. Se cremos que realmente o Evangelho liberta, que Jesus Cristo transforma, que um Saulo se vira um Paulo. Se cremos nisto, temos que pregar. Não podemos nos esquecer do essencial. Estamos como comentaristas, analistas. Nós temos que ser evangelistas.
Isso é o que nós precisamos. Precisamos do quê? Da presença do Senhor. Da presença do Senhor. Eu simplesmente quis aproveitar toda esta realidade para fazer, desculpe o trocadilho, um choque de realidade conosco, para nos alertar. Você talvez diga, como eu digo, Senhor, eu não sou um evangelista, mas eu também creio que não sou eu quem convenço, nem o evangelista que convence, é o Espírito Santo quem convence do pecado e do juízo e da justiça. E não sendo, Senhor, a Bíblia diz a respeito de Caifás, não havendo profeta para profetizar, sendo ele o sumo sacerdote, profetizou. E se Caifás pode profetizar, eu posso evangelizar. Mesmo que eu não seja evangelista. Ele não era profeta e profetizou. E nós temos que entender o seguinte: dá-nos, Senhor, autoridade, dá-nos o poder, Senhor, para ganharmos almas, dá-nos, Senhor, para transformarmos vida a partir do lugar onde estamos. E leva-nos, Senhor, e ajuda-nos a ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo. Nós temos que ser os agentes que levarão a maior felicidade à vida. Pode haver maior felicidade do que um cego que não via, agora ver? Ou um surdo que não ouvia, agora ouvir? Ou um mudo que não falava, agora falar? Ou um aleijado que não andava, agora andar? Ou um leproso que era isolado, agora ser limpo? Pode haver maior felicidade do que um endemoniado, um dominado, um aprisionado, um atado, como disse Jesus, a quem o diabo mantém atado, agora ser liberto? Pode haver maior felicidade do que alguém perdido, agora ser encontrado, e sendo encontrado ser salvo, e nós somos os agentes que levamos a este nosso Senhor Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre Jesus, para dar boas novas aos cativos, libertar aqueles que estão em prisão, trazer essas boas novas. Nós somos os agentes das boas novas, trazendo felicidade àqueles que precisam de felicidade. Muitas pessoas estão receosas. Eu vou dizer algo a você. Pouco eu prego sobre escatologia. Acho que é um erro, que eu tenho que pregar mais sobre isso. Mas muitas vezes existem pessoas que afirmam categoricamente algumas coisas que é difícil de podermos de fato afirmar. Em escatologia você tem certeza de uma coisa: Jesus voltará. Jesus voltará, e essa é a nossa esperança. Não tem que ser o nosso desespero. Mesmo tudo que envolva a volta do Senhor, não tem que ser o nosso desespero. Ele voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Se o arrebatamento será antes de uma grande tribulação, no meio de uma grande tribulação, depois de uma grande tribulação, o importante é o seguinte: nós estaremos com Ele. Se, como uns dizem, o arrebatamento é real, outros dizem o arrebatamento não é real, nós estaremos com Ele. De qualquer maneira, nós estaremos com Ele.
nós temos que colocar toda a nossa atenção no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nossa atenção tem que estar na pessoa de Cristo. Deixarmos as discussões, deixarmos as opiniões, nos atermos ao essencial, à verdade, porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós temos que ficar com a verdade. O mundo e até mesmo nós carecemos de libertação. E nós precisamos que o Senhor venha e que seja o bendito Deus que habita com o seu povo e que tem misericórdia do seu povo. Eu creio, como diz a palavra, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na glória, não tenho dúvida de que veremos. De que veremos. Uma pessoa disse para mim esses dias, eu até brinquei, vamos para a glória. Eu disse, calma, ainda não. Ainda há muito que se fazer. Eu entendi o que a pessoa queria dizer. Mas há muito que se fazer. E o Senhor posterga a sua volta por amor àqueles que sofrem. Nós estamos, como eu disse, celebrando este grande momento que é tabernáculos. E qual é, se você me perguntasse, pastor, qual é a tua oração nesses dias? O que você mais deseja neste momento? Então venha comigo ao primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8. Versículo 9 a 11. Quando Salomão, tendo terminada toda a obra da casa do Senhor, traz a arca para depositar no Santo dos Santos. Versículo 9 do capítulo 8 do primeiro livro de Reis. Nada havia na arca, senão 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A Deus seja a glória. A palavra glória, que tem uma ideia na sua forma grega de resplendor. E por isso nós entendemos quando diz que Cristo foi transfigurado diante dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, que estes viram Moisés e Elias falando com Jesus, conversando com Jesus, e as vestes de Jesus, e a pessoa de Jesus, se transfiguraram diante dos discípulos, que se tornaram alvas, alvíssimas, como nenhuma lavadora poderia lavar
na terra, branquíssimas. Ali a glória se manifestou diante dos olhos dos discípulos, tomados de espanto, de admiração. Existe uma admiração que nos causa um espanto mesmo. Existem vários níveis de admiração. Lembre-se que a Bíblia diz que a admiração, que na realidade o espanto tomou conta de Pedro diante da pesca maravilhosa que acontecera. Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Isso era uma espécie de um espanto, de um medo, de um temor. E sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existe um espanto, e eu quero que Deus, num bom sentido, nos espante, gere em nós essa admiração espantosa diante da grandeza, da operosidade de Deus e da manifestação da sua pessoa em nosso meio. Mas existe uma outra noção sobre a glória do Senhor, que é uma noção de densidade e de peso. A glória tem um peso. A glória é densa. Quando nós pensamos na nuvem do Senhor tomando o templo, a nossa ideia é uma névoa tomando o templo. É uma visão linda. E eu não digo que Deus não possa se manifestar assim. E eu quero dizer a vocês, não querendo me valorizar, mas uma vez eu estava pregando sobre a nuvem do Senhor em uma igreja, na igreja do Centro Evangelístico Internacional de Niterói. Estávamos ali pregando, e quando pregávamos sobre a nuvem do Senhor, entrou uma névoa dentro da igreja. A igreja ficou toda tomada por aquela nuvem. É algo maravilhoso. Principalmente porque do lado de fora fazia sol. É algo maravilhoso. Mas a ideia que se dá desta nuvem, a Bíblia diz, na escuridão. É uma nuvem densa da presença de Deus. E a presença de Deus, a glória da presença de Deus, traz um peso. Esta é minha oração. Nós estamos dizendo Deus conosco e estamos completando Deus em nós. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. A minha mente não pode compreender, não pode entender plenamente este amor incomparável, onde Deus se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem, sofrendo como homem e morrendo na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a todo aquele que nele crê, morrendo para nos salvar, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. E eu tenho pedido, Senhor, eu quero uma marca. Eu não sei se você já orou assim a Deus, mas eu estou orando assim a Deus. Eu quero uma marca na minha vida. Eu quero uma característica na minha vida. Muitos têm características na sua vida, marcas em sua vida, no seu ministério. Eu estou pedindo, estou buscando de todo o meu coração uma marca para o meu ministério, para esta igreja, para a nossa vida, para
a minha vida em si. E essa marca é a presença. Quero a tua presença, quero o peso da tua presença em nossos cultos. A presença real do Senhor. Que a nossa atmosfera seja uma atmosfera onde você perceba plenamente a presença de Deus. Que pessoas não consigam, como sacerdotes, eles não conseguiam mover-se. A Bíblia também diz que naquele dia, não eram os sacerdotes que ministravam, era o Senhor que ministrava, porque os sacerdotes não conseguiam mover-se. Há um texto na Bíblia que nos diz que os sacerdotes caíram diante do Senhor. Por quê? Porque havia uma presença. Quero esta presença. Quero essa presença. Essa presença tão real, essa presença que possam as pessoas, ao estarem no nosso culto, dizerem, que presença é esta? Que possa cada pessoa, ao terminar o culto, dizer, tal qual Jacó disse, ao despertar-se do seu sono e do seu sonho. Terrível é esse lugar. E não é o terrível de apavorante, é o terrível de uma admiração extraordinária. Esse terrível que toma conta de nós. Que diz, terrível esse lugar. Deus estava neste lugar e eu não sabia. A presença. E diga, é Betel, é casa de Deus. É porta dos céus, é isso que nós temos que ser. Isto é tabernáculo, é Deus conosco, é a presença do Senhor no nosso meio. Ali estava a arca. A arca é semelhante a um trono de Deus. A arca que trazia dentro de si as tábuas, mas que com o tempo perdeu-se. Os outros elementos que estavam dentro da arca, a Bíblia nos fala que um vaso com o maná. Nós sabemos que o maná, se guardado de um dia para o outro, com exceção do sábado, ele se perdia, apodrecia. Que cada um deveria ter a porção diária. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há uma porção diária para nós. Mas houve um que jamais apodreceu. Era o que estava guardado dentro da arca. Era maná guardado, mas se perdeu. Não apodreceu, mas se perdeu. Também ali estava o cajado que florescera, o cajado de Arão. Floresceu, frutificou, mesmo sendo cajado pelo sobrenatural de Deus, mas também se perdeu. Quantos de nós estamos perdendo o que não deveríamos perder, o que deveríamos guardar? Guardar. E isso, simbolicamente, representa coisas muito importantes. A palavra do Senhor, que não podemos perder nunca. A experiência com o pão dos céus, a salvação em Jesus Cristo, a renovação no Espírito Santo do Senhor, que não importa se você é um cajado, é uma vara seca, uma vez fincada na terra, você, pelo sobrenatural de Deus, irá florescer e frutificar só pelo sobrenatural. Nós não podemos perder essas coisas.
E tudo isto ocorre, tudo isto pôde ocorrer devido a um único fato: Deus estava presente e se fazia presente, se manifestando. Ele está presente e ele se faz presente. Eu quero o peso da presença de Deus. Quero que quando você entre no seu ambiente de trabalho, o peso da presença de Deus entre com você, que as pessoas sintam algo diferente, uma atmosfera diferente, que você entre em sua família, o peso da presença de Deus entrará com você, que você chegue à sua vida, aos seus negócios, às suas realidades, e o peso da presença de Deus entre e tudo mudará. Mudará não por nossa causa, ou meramente por nossa causa, mas por causa da presença que está em nós. Existe uma presença que tem peso. Uma presença que você sente. Eu quero isso para a nossa igreja, para a minha vida, para a tua vida. Deus conosco, Deus em nós. E Deus em nós é esperança da glória. Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esta palavra com a qual finalizamos toda esta celebração. Que Deus tenha misericórdia deste mundo que sofre. Nós cremos que Cristo é a resposta, que Cristo é a solução, mas nós temos que levar mais do que uma palavra, mais do que um consolo. Nós precisamos levar a presença. Nós precisamos levar o peso da tua presença. Nós te pedimos isso para a nossa igreja. Eu te peço isso para a minha vida, eu te peço isso para a vida de todas as pessoas da nossa igreja. Eu te peço isso para a realidade da igreja de Cristo na face da terra. Senhor, onde for, que o Senhor esteja conosco, como disse Jacó, diante daquela revelação que Deus estava presente, disse: se o Senhor for comigo e me guardares, e não me faltar o que vestir e o que comer, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Senhor, que a revelação da tua presença não pare em que o Senhor está aqui, mas siga em o Senhor indo comigo, indo conosco. Nós clamamos pela tua presença, no nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém. No nome do Senhor. Prepare-se, porque você vai experimentar experiências tremendas. Eu creio em Deus. Creio no que o Senhor fará, no que o Senhor operará, no que a presença dEle há de realizar. Meus amados irmãos, hoje é segundo